O nosso grupo vai fazer uma representação de um jornal. Os integrantes do grupo são Beatriz, Ana Sofia, Rafael Marcos, Laisa Gabriele, Marcelo, Amanda Gabriele e Daniel. O Neurojornal está no ar. Vamos falar sobre o livro do Olhar da Mente, do escritor Oliver Sacks, professor de Neurologia da Universidade da Colômbia. Sacks retrata de forma quase literária enfermidades neurológicas e seus processos. Escrever sobre tais enfermidades neurológicas de maneira clara e em linguagem acessível para o seu grande público é o maior mérito do escritor e neurologista Oliver Sacks. Dessa maneira, trouxemos de forma honrosa para nosso jornal Oliver, Hu, Tori, Sabrini, e que são pilares importantes para a construção do enredo deste livro. Nossa primeira entrevistadora é a Ana Sofia. Bom dia. Hoje vou conversar com Joe Hu e Zoltan Torrey, dois casos citados no livro de Oliver Sacks, O Olhar da Mente. Vamos entender um pouco sobre a perspectiva deles convivendo com a cegueira. Então, Hu, é um prazer te ter aqui e eu queria começar te perguntando quais foram seus sentimentos ao perceber que estava perdendo as suas imagens mentais. Obrigado por me receber, Ana. Honestamente, eu fiquei, a princípio, muito aflito, porque eu perdi a capacidade de enfocar rostos das pessoas que eram importantes para mim, como minha mulher e meus filhos, além dos lugares que eu guardo muito carinho até hoje, porém, já não consigo representar eles fielmente na minha memória, justamente por eu ter deixado de lado essa visão. E, porém, essa aflição que eu senti no começo, com os meus 43 anos, foi temporária, porque eu perdi minha visão não no começo da vida, foi na metade, então eu cheguei a vivenciar muito essa visão. Então, no começo deu aquela saudade, não enxergo mais, mas eu acredito que eu ter deixado de lado ela foi fundamental para eu desenvolver meus outros sentidos, porque eu acredito que sem ter feito isso eu não conseguiria ter desenvolvido tanto meus sentidos, entendeu? E quais foram os outros sentidos que você sentiu que conseguiu desenvolver mais após a perda completa da sua visão? Então, eu acredito que as informações do nosso meio, eles estão sempre presentes. Porém, eu dependia tanto da minha visão que eu apenas focava nessas influências da visão, entendeu? Então, eu acho que eu ainda vejo, porém não com os olhos, entendeu? Eu vejo pela minha audição, pelo barulho do vento, pelo impacto da chuva na terra. Então, esse fato de não enxergar, eu vejo como um paradoxo, entendeu? Eu acredito que enxergo, eu desenvolvi muito meus sentidos, então desenvolvi muito mais a minha audição, com certeza. Minha audição ela é fundamental para enxergar, porque eu acredito que eu enxergo com o corpo, não só deixei de enxergar com os olhos, mas enxergo com o corpo, entendeu? Então, resumindo, eu enxergo com todos os meus sentidos, fora a minha visão, que eu não possuo mais, mas com todos, entendeu? Muito obrigada pela sua participação, Ru. Agora vamos prosseguir a nossa entrevista com o Zoltan Torrey. Então, Torrey, queria começar te perguntando como foi o seu processo para conseguir manter as suas imagens mentais. Olá, bom dia. Muito obrigado também pela entrevista. Então, diferente de Ru, que acreditava na incapaz de evocar as imagens de sua esposa, de seus filhos e lugares já vivenciados por ele, após a perda da visão, eu resolvi me desenvolver no mais alto grau possível, o meu olhar interior, sabe? Minha capacidade de trabalhar com imagens mentais, embora pessoas me aconselharam a mudar o modo de adaptação visual para o auditivo. Mas, né, assim eu desenvolvi um poder de gerar e reter e manipular imagens na minha mente. Eu acredito que meu recém-intensificado poder de visualizar as imagens colocadas à minha disposição, modos de raciocinar que antes não estavam ao meu alcance,
e com isso faço coisas que parecem ser impossíveis para um cego. Troquei sozinho todas as calhas do telhado da minha casa, e o fato de eu não mais limitar a minha visão, me tornei também capaz de visualizar, por exemplo, o lado interno de uma caixa de engrenagem diferenciais em ação, né? E, para isso, dependi unicamente do poder da manipulação precisa e focada do meu espaço mental. Muito obrigada, Tori. Agora vamos seguir com a minha colega Liza, que vai conversar com o próprio autor do livro e a Sabri, mais um caso citado no livro do Oliver. Bom dia a todos. Primeiramente, vou entrevistar Sabri, uma mulher que perdeu a visão aos 12 anos. E Sabri, como você passou a perceber o mundo após a perda da visão? Então, bom dia. Depois que eu perdi a minha visão, ao contrário do que ocorre com outras pessoas, eu consegui manter as minhas memórias visuais. Por ter crescido adorando muito pintar e com uma preferência acentuada por cores, mesmo depois disso ter acontecido, eu tive uma intensificação da sensibilidade para construir imagens mentais tão vívidas e detalhadas, que parecia que eu estava realmente enxergando essas imagens, mesmo que às vezes elas fossem diferentes da realidade. E quais recursos você acha que te ajudaram a manter essas imagens visuais? Eu continuei usando os meus outros sentidos e, juntamente com isso, a descrição real de outras pessoas que enxergam, né? E assim eu pude construir as imagens visuais e guardá-las na minha mente. Muito obrigada pela sua participação. Agora a gente vai prosseguir com Oliver Sacks, o grande neurologista e escritor do livro Olhar da Mente. Sacks, qual é o significado da expressão olhar da mente? Bom dia, pessoal. Bom dia, espectadores. Bom, eu já disse antes numa palestra que nós vemos com os olhos, mas também vemos com o cérebro. E ver com o cérebro é geralmente chamado de imaginação. E estamos familiarizados com cenários de nossa própria imaginação, nossos cenários internos. Mas vai além disso. O olhar da mente é o nosso modo de perceber e enxergar o mundo. Os cegos que perderam a visão durante a vida podem manter esse sentido em suas memórias ou podem perdê-las e direcionar sua percepção visual para outro sentido. Através desses sentidos, constroem um ambiente em suas mentes da forma que se adaptam melhor. Como podemos perceber nos relatos anteriores, essas adaptações da visão ao cego são muito diversificadas e também demonstram um pouco de sua personalidade. O que esperar de alguém que visualiza dentro de máquinas ou imagina estar vivendo dentro de paraísos, se não amantes das engenharias ou das artes? Dessa forma, vemos que cada um enxerga da sua maneira, pelo raciocínio, pelas experiências, pela emoção e tantos outros fatores. Sejamos cegos ou não, a nossa visão do mundo depende do nosso olhar da mente. O que você esperava quando você escreveu esse livro? Bom, eu cresci numa família onde todos eram médicos, então provavelmente eu seria médico também. O assunto principal sempre foi medicina. Em nossos jantares e nossas conversas eram comumente discutidos sobre os casos clínicos, mas muito mais do que isso, se debatiam como as pessoas lidavam no dia a dia com suas doenças e deficiências. Então éramos um pouco fofoqueiros e o dom de contar histórias era de família. Sendo assim, quando virei médico encantado com a vida dos pacientes, tive a oportunidade de virar escritor e compartilhar com o mundo, através de meu livro Olhar da Mente, como as pessoas cegas enxergam de forma magníficas aos nossos olhos. Muito obrigada pela sua participação. Agora eu vou passar para a Beatriz. Fechar o nosso Neurojornal, agradecemos aos convidados por participarem do evento.